Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou de volta para a gente juntinhos continuar meditando mais na poderosa Palavra de Deus. Hoje paramos em Atos capítulo 18, parte 4, episódio de número 850, 10ª temporada, onde a gente está meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo. A gente tem aprendido muita coisa interessante, principalmente sobre Paulo plantando igreja em vários lugares, dedicando a sua vida inteiramente, completamente, com outros que Deus levantou para o apoiar e o auxiliar no serviço da pregação do Evangelho, da expansão do reino de Deus. É isso que nós fazemos aqui. Falamos do amor de Cristo pelas nossas vidas. Vamos falar hoje um pouquinho da variedade no serviço cristão. Escute os outros episódios aí na Amazon Music, na Apple Podcasts, no YouTube Studio, no YouTube, no iVox, no Spotify. Muitos, na verdade, praticamente todos. iVox, Deezer, One Republic, praticamente todos os distribuidores de áudios e podcasts você encontra esse trabalho. Podcast Entendes o que estás lendo, onde a gente tem se dedicado há mais de 4 anos a trazer para você um trabalho pioneiro de um comentário bíblico em áudio, distribuído aí nesses distribuidores, tá bom? A gente traz uma bagagem de mais de 30 anos de estudo e aprendizado do texto bíblico. Se debruçamos também sobre muitos outros eruditos e estudiosos que dedicaram as suas vidas à interpretação do texto bíblico para trazer para você uma exegese clara, uma hermenêutica objetiva e da palavra de Deus. No texto de hoje, versículo 24 ao 28, capítulo 18, leia lá, depois vem para cá comigo para a gente meditar. Nós aprendemos que Deus, ele entrega aos seus servos, ele distribui vários dons, diversos. Nós temos acompanhado o curso e nos alegrado com a boa obra de Paulo. E agora nós chegamos a outro obreiro cristão de diferente formação. O texto nos apresenta Apolo, alguém que Deus o capacitou com oportunidades e faculdades, habilidades, que o fizeram hábil para um serviço diferente daquele prestado pelo grande apóstolo dos gentios. Apolo, ele tinha um conhecimento do pensamento grego, adquirido em Alexandria, superior ao que Paulo obteria em Tarso. Apolo, ele tinha grande vantagem da prontidão e da força da linguagem. Ele era um homem eloquente, versículo 24. Ele compartilhava com seu colaborador mais ilustre um grande conhecimento das Escrituras, um grande fervor de espírito, versículo 25. É certo que Paulo pôde fazer o que Apolo jamais teria realizado. E é igualmente certo que Apolo pôde realizar algumas coisas que não estavam ao alcance do apóstolo. Como fiéis cristãos, eles se alegravam uns com os outros. Em vez de subestimarem e menosprezarem uns aos outros por diferirem em dons ou métodos, eles valorizavam o trabalho especial um dos outros e cooperavam de coração no campo missionário. Poucas coisas são mais indignas e desonrosas do que pequenas invejas, disputas entre obreiros cristãos de diferentes tipos de excelências. Poucas coisas são mais admiráveis do que a sincera apreciação de um homem pelo trabalho realizado por outro, que está além de suas próprias capacidades de realização. Discípulos mais humildes, eles podem prestar serviço valioso àqueles que se distinguem. Versículos 26 e 27.
O serviço de esclarecimento para Apolo foi prestado por Áquila, por Priscila. No verso 26, eles haviam aprendido o caminho de Deus com Paulo e puderam e o ensinaram a Apolo, para que ele o compreendesse mais profundamente. A criança pequena em um lar cristão, ela podia ensinar ao filósofo mais profundo, ignorante da verdade revelada, coisas que em valor espiritual pesariam sobre todas as especulações de sua vida. 2 simples discípulos cristãos em Éfeso puderam e de fato informaram a mente de um culto e eloquente Apolo, para que, instruído por eles, ele se tornasse uma grande força para a verdade, para Cristo em toda a região. Está ao alcance dos mais simples e humildes proferir aquelas palavras de verdade e graça que podem fazer de um homem uma fonte de bênção para os seus semelhantes. O serviço de apresentação do versículo 27, irmãos desconhecidos escreveram uma carta e esta, chegando às mãos certas, apresentou um valioso expoente da verdade cristã a uma esfera ampla e importante. Se o ato de apresentação for considerado como certamente deveria ser, não apenas como uma forma de agradar um amigo, mas como algo em que o próprio mestre e sua igreja podem ser importantemente servidos, então, pela escrita consciente de uma carta de recomendação, alguém de posição humilde pode fazer um excelente trabalho para sua espécie. Ele toca uma fonte de onde fluem águas curativas e refrescantes. Um mestre cristão, ele pode seguir outro com a maior vantagem, versículo 28. Apolo convenceu poderosamente os judeus, talvez com mais sucesso do que Paulo teria feito. Quando um obreiro cristão vai e outro vem, este complementa o primeiro de 2 maneiras. Primeiro, ele aprofunda a impressão causada pelo primeiro. Ao prestar o mesmo testemunho, ele constrange o povo a se sentir mais convencido da verdade e do valor daquilo que ouviu. E segundo, ele traz uma luz adicional. Ele apresenta a mesma verdade em outras formas e fases. Ele apresenta como ela se moldou, a sua própria mente e foi colorida por sua própria experiência. Assim, ele atende à necessidade de alguns cuja necessidade não havia sido atingida e conquista alguns que teriam permanecido sem ser conquistados. A vinda de um forte servo de Cristo deve ser apenas um reforço para aqueles que já estão em serviço ativo. A igreja em Corinto não estava em estado de inatividade quando Apolo chegou. O que ele fez lá não foi iniciar uma missão, versículos 27 e 28, mas ajudar aqueles que já estavam no campo. Ele os ajudou, sustentando habilmente seus esforços para promover a causa de Cristo. As igrejas do Salvador devem estar sempre, em todos os lugares, em um estado de atividade evangelística. Então, eles estarão preparadas para acolher como um reforço oportuno a vinda de um especialmente poderoso, que dominará e protegerá aqueles que encontrar. Paulo e Apolo apresentam um certo contraste. Eu plantei, Apolo regou, diferentes instrumentos divinos moldados em diferentes materiais, preparados de diferentes maneiras, destinados a diferentes propósitos. A unidade na variedade do caráter cristão é uma das principais belezas do jardim de Deus. Apolo, ele é aqui como um exemplo do uso do aprendizado consagrado na causa de Cristo. Aqui o aprendizado dele, ele é inflamado por um entusiasmo sagrado, está enraizado na fé, está unido à docilidade e é aplicado no lugar e na maneira correta.
Ele é um exemplo de crescimento na graça. Essa é a necessidade de todos. É alcançável por todos que a buscam da maneira correta. Torna-se abençoada e frutífera em novas atividades no reino de Deus. É como uma ilustração das variadas escolas de experiência da vida. Na grande escola de Alexandria, Paulo está entre a aristocracia intelectual. Em Éfeso, ele está na companhia de fabricantes de tendas. É bom conhecer a vida por todos os lados. Bom encontrar virtude e graça na mais diversa sociedade. E, acima de tudo, detectar em cada cenário a mão orientadora e a sabedoria educadora de Deus. Apolo, a missão de Alexandria, sua visão mais ampla do judaísmo, sua posição intermediária entre a Palestina e a igreja cristã, variedade de talentos e aquisições humanas, todas úteis a Cristo. Humildade do homem, verdadeiramente bom, que embora culto, está disposto a ser ensinado por aqueles que têm mais da graça de Deus. Ministros podem obter ajuda de seu povo. Apolo, ele estava seguindo os passos de Paulo. Ele não era rival, mas um companheiro de trabalho. Daí, de bom grado, apresentar sua proposta de visitar Corinto e continuar ali, o que já havia sido começado pelo apóstolo Paulo. Apolo é dito que ele era eloquente, um ótimo comunicador, possivelmente um dom nato que ele possuía. Muitas vantagens naturais não são utilizadas ou são usadas tão vagarosamente que não geram nenhum aprimoramento e não geram nenhum talento além de si mesmas, ou usadas. São usadas para fins inferiores ou para propósitos realmente ruins. Longe de poder ser descrito como aprimorado, ele tanto profanou quanto foi profanado. Ele possuía a aptidão de alguém que havia adquirido conhecimento das Escrituras e um conhecimento muito profundo delas. Ele compreendia suas partes e sua harmonia. Ele podia, sem dúvida, citá-las, compará-las, defendê-las contra interpretações errôneas ou muito fracas. E o conhecimento profundo delas elevava seu significado, seu valor e admirabilidade incomparavelmente para ele. Ele havia sido instruído a respeito da messianidade de Jesus. Esta palavra para a qual todos se voltavam para os judeus daquela época, ele havia recebido com mansidão. E essa palavra, embora no momento ele não tivesse ido além do batismo de João, já estava dando muito fruto. Ele confessou a grande qualificação de fervor no espírito. Era um fervor certamente não inteiramente seu, nem inteiramente inato em seu dom. O Espírito de Deus condescendeu em descer e pousar sobre ele. Ele possuía certa aptidão prática para falar e não a ocultava. Ele começava falando como se estivesse conversando com uma ou mais pessoas. Ele prosseguiu com o ensinamento e nem seus ensinamentos, nem qualquer um que os ouvisse o repreendeu. Ao que parece, até que se viu pregando ousadamente em público nas sinagogas. É como se o impulso tivesse sido fielmente obedecido e sentido o seu caminho, sentido corretamente, passo a passo. Ele também tinha certa aptidão missionária, ele estava disposto a seguir adiante. E esta é a disposição do Evangelho. Ele se recusa a estagnar. Ele recusa-se a ser parcial, ele recusa-se a esquecer os confins da terra, ele recusa-se a manter seu curso até que cubra a terra, como as águas cobrem o mar. No caso de Áquila e Priscila, no texto, eles se uniram a Paulo e não tiveram medo dele, nem da sua verdade, que era uma só com ele, aprenderam com ele, sim, era o fundamento de toda a aptidão para eles. Mas eles haviam admitido Paulo como parceiro deles,
um trabalhador remunerado, e o haviam recebido como um parceiro ali também para fazer tendas. Assim, não apenas aprenderam os primeiros esboços e elementos da verdade cristã, mas também desfrutaram da inestimável vantagem de aprender muito mais por meio de perguntas, respostas. Em muitos momentos, quando a luz irrompia sobre eles como um relâmpago, apenas com efeito curativo, em vez de alarmante. Aprenderam com muita disposição. Quando um quarto de hora rendia mais do que uma semana teria rendido. Também se sentiram aliviados e animados durante longos períodos de trabalho exaustivo, mas o tempo passava rápido demais. E muitas vezes, pensando em tudo isso, era como se eles tivessem dito, como os discípulos de Emaús, muitas vezes ali trabalhando com Paulo, fazendo tendas. Não ardia em nós o nosso coração enquanto ele falava? Não estavam se qualificando para nada além disso, expor mais perfeitamente o caminho de Deus aos outros. Eles passaram a se sentir, se é que isso era possível, inseparáveis de Paulo. Eles deveriam ir com Paulo, versículo 18, para a Síria, para Éfeso, versículo 19, lá é dito significativamente que ele os deixou, versículo 19, pois era hora de sua própria utilidade e ministério separados começarem. Será que o mesmo Deus que deu a Paulo sabedoria para plantar, não concedeu também a Apolo eloquência para regar? Por que invejar o dom do outro? Se é o mesmo Espírito quem distribui a cada um como quer. Que esses personagens fantásticos, né? Áquila, Priscila, Paulo, Apolo, são personagens que nos ensinam muito sobre como se colocar na presença de Deus. Vamos orar? Oh, louvado seja o teu nome, Jesus, como nós aprendemos com a tua palavra. Que tempo precioso. Obrigado por mais uns minutinhos que a gente gasta na tua presença. Nos ensina a reconhecer, a valorizar a diversidade dos dons no teu corpo. Que possamos servir com alegria naquilo que nos confiaste, sem comparação, nem inveja, mas com gratidão e cooperação para que o teu reino seja edificado em unidade e amor. Amém, amém, amém. Já é demais. A gente volta para continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço. Deus continue te abençoando. Até breve. Tchau, tchau.